Pois é, o que acontece é que eu me envolvi cedo com blockchain, assim, até antes da Endless, assim, eu em 2011 comecei a estudar, foi um daqueles fóruns, assim, eu peguei uma conversa super apaixonada daqueles caras, é dinheiro, não é dinheiro, é aquela coisa, eu fiquei intrigado com aquele negócio, peguei o paper do tal do Satoshi Nakamoto, na época, assim, eu nunca tive medo de ler paper, assim, e fiquei com a sensação que aquele cara tinha descoberto alguma coisa, assim. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Hoje, especialmente recebendo aqui Marcelo Sampaio, da Hashdesk. Acho que é muito legal a gente poder conversar com um empreendedor dessa área de cripto, para a gente mostrar que toda essa tendência, ela não é só tendência, ela já está se concretizando em aplicações, em projetos, em empresas. E eu queria começar conversando com ele, entendendo um pouquinho da inspiração, né? A gente tem lá nos Estados Unidos o índice das 500 maiores empresas. Explica um pouquinho mais esse índice, como ele te inspirou aí no teu negócio. Tá certo. Bom, primeiro, obrigado, gente. Assim, para mim é sempre um prazer voltar à PUC, me formei aqui, assim, eu tenho uma saudade enorme da PUC, eu falo. Assim, realmente, faculdade são uns anos incríveis e realmente é sempre bom estar aqui de volta. Vamos lá. Então, assim, você perguntou do que a gente chama do S&P 500, né, que é o grande índice da economia americana, assim, que é justamente a inspiração para o nosso índice que a gente faz. Depois a gente vai contar um pouco do mundo de cripto, né, do mundo de blockchain. Não, o S&P 500 ele é basicamente o grande índice, o grande termômetro da economia americana, né? Então, pensa que, do ponto de vista de investimentos, quando você olha para a economia americana, você tem, né, das empresas listadas em bolsa, um horizonte de mais de 10 mil empresas listadas, né? E a forma que você tem, que é mais eficiente de você medir, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de investimentos, ou assim, a economia americana, é você pegar os 500 primeiros maiores empresas, né, assim, da economia, que essas 500 maiores empresas representam mais de 90% do valor da economia inteira. Né? Então, basicamente, o que você faz é que você segue as 500 melhores e maiores que tendem a continuar sendo muito boas. Claro que chega uma hora que você sai uma Enron e bota um Google, mas assim, é um proxy muito melhor de como é que está indo a economia, ou do ponto de vista de investimentos, você realmente capturar o valor criado pelo mercado. Então, o S&P 500 nada mais é do que o somatório ponderado dessas 500 maiores empresas por valor de mercado, né, assim, que representa mais de 90% do valor da economia como um todo. Então, isso é a ideia de índice. Aqui no Brasil a gente teve o Bovespa, né, que é a mesma coisa, assim, com critérios diferentes, mas para representar a economia brasileira, que aí tem Petrobras, tem Vale, tem uma série de coisas. Então, esse é o conceito de índice. Para quem não sabe, índice hoje, investimentos em índices, né, que é através de ETFs, né, que são fundos listados, são fundos que passivamente reproduzem esses índices. Hoje é o tipo de investimento que mais cresce no mundo. Principalmente nos Estados Unidos, assim. Então, hoje em dia, as pessoas entenderam que para investimentos de longo prazo, mais vale você comprar o índice e esperar 10, 20 anos do que, basicamente, você entregar isso para algum gestor. E isso se dá, basicamente, porque, no caso da economia americana, quase 90% dos gestores perdem para o índice de referência. Então, que dado interessante. Pois e é muito mais barato você investir em índice. Então, ao longo do tempo, isso faz uma diferença enorme. Então, o índice, ele representa a economia, né? É uma forma de você medir como é que a economia está se comportando, seja nos Estados Unidos com o S&P 500, seja aqui com a Ibovespa no Brasil. Isso. E aí, acho que a tua ideia nasce em como é que a gente olha esse universo de cripto. Exato. E tem um índice para ver como é que essa economia cripto está acontecendo, né? Exatamente. Fala um pouquinho do índice que vocês criaram Pois então, a gente olha para blockchain e cripto, assim, a gente vê que isso é uma daquelas disrupções, assim, que eu acho que a última desse tamanho foi a própria internet. Talvez antes da internet foi o silício, antes do silício talvez tenha sido a eletricidade. Tem esses saltos que existem e aí, obviamente, eles chegam, assim, num primeiro momento muito mal compreendidos, né? E a nossa ideia é que a gente acha que esse negócio vai desenvolver muito, né? Então, hoje, o que a gente viu até aqui não é nem o começo, assim, quase. Isso não é nada comparado ao longo prazo, né? Assim, muito legal a existência do Bitcoin, o que ele representa, assim, né? Já outros projetos tipo Ethereum, tem uma série de outros projetos, assim, que começam a apresentar e realmente podem ser extremamente transformadores ao longo do tempo, mas a gente olha que esse negócio deve criar um universo de blockchains, assim, que resolvedoras de problemas, outros que não só moeda, né? E isso historicamente, encontra caminho de valor. E aí o que a gente faz, basicamente, é que a gente cria uma forma, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de investimento, para que, não interessando onde esse valor surja, de que forma ele surja e por quem ele surja, né? Basicamente, a gente consegue capturar esse valor através de um índice, da mesma forma que funciona o Bovespa, da mesma forma que funciona o S&P 500. Então, a gente criou um dos primeiros índices de mercados do mundo, para representar esse mercado, né, de criptoativos ou de ativos digitais, que se chama HDAI, Hashdex, que é o nome da nossa empresa, Hashdex Digital Assets Index.
E esse índice, na verdade, é um ótimo proxy de como é que o mercado está indo. A gente até, vale mencionar, assim, ainda não está fechado, mas a gente está muito perto de fazer da Nasdaq, né, nos Estados Unidos, adotar o nosso índice como o padrão de mercado deles. Inclusive, assim, hoje, de qualquer jeito, já pela Nasdaq, qualquer pessoa consegue, que tem iPhone ou Android, quer dizer, um telefone, consegue adicionar a gente naquele programinha de seguir ações. Se você botar hashtags, você vai ver HDAI, é o código do nosso índice, você consegue acompanhar o mercado de criptoativos através do nosso índice. Legal. Então, ao invés de comprar uma criptomoeda única e ficar com a volatilidade dela, você distribui isso numa cesta para tentar entender o mercado e estar menos volátil ali em relação a uma variação específica. Acho que o grande argumento disso é que no longo prazo, assim, nesse momento é muito difícil. Eu basicamente consegui acertar quem são os ganhadores dessa história, né? Você vai ter alguma pessoa que vai falar assim, não, realmente Bitcoin é o cara, vai ser, enfim, blockchain vai ser só isso, né, do ponto de vista de cripto, não, mas vai ter aquele projeto. Mas, assim, sinceramente, assim, a gente tira essa discussão do futuro e basicamente fala assim, olha, não interessa quem sejam os ganhadores dessa corrida, você vai estar posicionado neles, né? E o motivo disso é porque esse mercado é muito dinâmico, assim, é muito difícil você prever, assim, será que quando você estava ali em 90 e poucos, né, assim, você conseguia prever exatamente que ia ser um Facebook em 2004 que ia ganhar a questão de redes sociais? Não estaria lá, talvez. Pois assim, né, e não ia ser o Friendster, não ia ser o MySpace, né, você tinha, né, assim, a Amazon... O BlackBerry, não, BlackBerry. Então, assim, essas coisas são realmente muito difíceis e hoje você tem um problema de consenso de valuation das coisas. Ninguém sabe quantas coisas valem exatamente, por isso que é tão volátil, né, porque, assim, no fundo a gente faz isso por aproximação, então a gente fala assim, cara... E muito sujeito a notícias, a influências. E tudo muito no curto prazo. Então, enquanto, né, a gente entende muito bem as dinâmicas de uma empresa hoje como a Apple, como um Google, quanto o mercado, né? E aí, quando tem uma notícia X ou Y, ela varia para um lado, porque assim, é o comportamento esperado, aqui a gente não sabe de nada disso. Então, a gente está aprendendo, a gente vai desenvolver esses próximos anos e décadas, assim, e uma hora esse consenso chega. Mas, por enquanto, eu acho que tem muito pouco valor você tentar acertar, você tentar maximizar esse retorno. Eu acho que tem muito mais valor você minimizar o teu risco, porque você está num mercado que realmente, assim, ele realmente se desenvolvendo, que é o que a gente acredita, você pode estar num retorno de 50, 100, 1000 vezes nos próximos 10 anos, assim, e assim, que downfall ele pode também ser zero, assim, mas eu acho que essa é justamente a graça do negócio. E me conta, e para reduzir o risco aí, como você estava colocando, o que você tem feito? O que você tem colocado nessa cesta aí? Então, assim, você tem, acho que duas grandes formas de reduzir risco, né, assim, uma do ponto de vista de investimento, né, que é essa que a gente está falando agora, que é basicamente você distribuir, você diversificar o seu investimento através de vários ativos e aí sim, com uma regra específica. A gente fala que índice bom é aquele que você não mete a mão, né? Então, assim, o índice tem uma regra definida com critérios extremamente objetivos e você basicamente vai acompanhando e ele vai representando ao longo prazo o mercado como um todo. Então, a gente hoje, nesse nosso índice, a gente tem 13 ativos, tá? Vários, qualquer pessoa pode entrar no nosso site, hashdex.com.br ou hashdex.com e ver exatamente o que tem no índice, mas o grande legal do nosso índice é que ele é um índice dinâmico do ponto de vista de constituintes, né? Então, hoje a gente tem 13, mas a cada rebalanceamento, se o mercado se contrair, em tese, ele vai ter menos constituintes, mas se o mercado se expandir, que eu acho que é o que é o razoável achar, quer dizer... novos players vão surgir, vão crescer. Exatamente, para garantir que a gente vai representar o mercado extensivamente, o índice adiciona automaticamente novos constituintes. Tá? Então, o fundamento está nessa solidez das regras estabelecidas, desse cálculo matemático, para que não fique ali sujeito a variações. Acho que isso é um trabalho super árduo. Assim, nossa, isso tomou meses da gente trabalhando com literalmente alguns PhDs de índice. Assim, o cara que ajudou a gente no nosso índice é um PhD de Princeton em índice. Assim, e o outro era justamente lá do think tank de cripto lá do MIT. Assim, então a gente montou uma coisa muito sólida, assim, até por isso que eu acho que a Nasdaq hoje assim, fala com a gente, assim, a gente realmente montou um negócio. Falamos Nasdaq, mas para o B3, o que impede a B3 hoje olhar e falar, cara, o que esses caras estão fazendo é interessante, vamos fazer o nosso índice, o que você tem visto dos movimentos? Como é que você observa essa a B3 para a gente é muito mais um parceiro do que um concorrente nesse sentido. Assim. Então, hoje, primeiro, a B3 não está no business de índice quanto o provedor de índice, né, de criar regras, etc. Então, a B3 é um grande ambiente de negócio, é uma bolsa, né, que gestores de recursos criam, assim, ou replicam índices que existem, ou criam novos índices e vão lá
e listam quantos fundos como ela se manter ETFs. mais isenta, né? Exatamente. Então, a B3 é mais um grande ambiente. Até a gente conversa muito com eles, assim, a gente vê neles um grande parceiro, porque o nosso grande objetivo é listar o nosso índice nas bolsas pelo mundo e, obviamente, na Bolsa Brasileira. Então, a B3 pra gente, assim, é um grande parceiro. Tá mais na casa dos parceiros do que dos concorrentes. Sem Legal. dúvida, sem dúvida. E você falou várias vezes do ETF, dos fundos que você pode fazer baseados nesses índices. E como é que está funcionando isso? Você já tem fundos aqui no Brasil, lá fora? Tem. Conta pra gente um pouquinho. Então a gente criou esse índice, né? A gente fala que o índice é um paper, né? Então, basicamente, é um conjunto de regras, assim, escritos, assim, com uma governança definida, aquela coisa. Mas para você tornar ele investível, né? Assim, você tem que criar, basicamente, quanto um gestor de recursos, né? Assim, fundos, listados ou não, que justamente repliquem esse índice. Então, a gente é um gestor de recursos regulado em Cayman, nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Então, Cayman pela CIMA, nos Estados Unidos pela SEC e no Brasil pela CVM. Então, a gente cria uma forma totalmente regulada. Então, isso é uma coisa importante dizer, a gente só trabalha no mercado regulado, tá? Com toda a segurança. Né? E produtos simples no sentido que é o que o mercado financeiro está acostumado a comprar. Então, nosso primeiro produto é lá fora, né? Focado em investidores estrangeiros, que ele replica esse índice como fundo. Então, qualquer investidor estrangeiro consegue ir lá investir e comprar nosso fundo e vai estar efetivamente comprando nosso índice. A gente hoje é o fundo de índice mais barato do mundo. A gente é o fundo mais líquido do mundo, então a gente realmente replica um pouco essa ideia de ETF, você entra e sai muito fácil, você entra todo dia, consegue sair todo dia, e a gente é o fundo com a melhor governança hoje do mercado, assim. Então a gente é um dos primeiros fundos do mundo auditado por um Big Four, que é a KPMG, a gente tem um board independente tocado pela DMS, que é uma empresa de governança do mundo, a gente foi feito pelo Davis Polk, que é um dos maiores advogados de Wall Street, lá fora, e tudo que a gente faz, todos os nossos ativos não ficam com a gente, ficam custodiados em empresas terceiras que estão nesses business, são super sólidas e sempre com as melhores práticas. Não existe nenhum caso de hacking na indústria quando é aplicado essas técnicas de deposit storage, essas best practices. Então, a gente é um fundo lá fora e no Brasil, a gente tem 3 fundos no Brasil, né, que aí a gente cria sabores diferentes de volatilidade, que a gente fala. Atrelados a esse índice lá fora. Atrelado ao índice lá fora. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem um fundo para investidores em geral, né, que basicamente ele vai ter 80% em renda fixa, só 20%... Nacional. Nacional. Isso tudo, estou falando do Brasil agora, tá? Então, assim, 80%, esse fundo para investidores gerais, chamado Discovery, #Discovery, ele é focado, basicamente ele vai ter 80% de renda fixa e só 20% em ativos digitais, criptomoedas, através da compra do nosso índice lá fora. Esse qualquer investidor pode comprar, tem um mínimo de R$5.000. A gente tem um outro que a gente está lançando agora em dezembro, que é para investidores qualificados, que é 60-40, então 60% de renda fixa, 40% para justamente em cripto, no nosso índice lá fora. E a gente tem um para investidores profissionais, que é 100%. É justamente um espelho do nosso fundo lá fora, aqui no Brasil, mas aí já é para investidores profissionais com um mínimo de R$100.000. Mas o que a gente faz, a gente está no business basicamente justamente dar acesso de alto nível para o mercado financeiro, totalmente regulado, totalmente seguro e de uma forma muito simples. A gente hoje, acho que é legal dizer assim, que hoje a gente está sendo distribuído por algumas das maiores plataformas do Brasil. Isso é legal, então está acessível, né? Então está acessível. Então o BTG Digital distribui a gente, a Guide, a Genial, a Orama, a Hub, estamos entrando agora na PI, estamos entrando em breve na XP. Então, assim, as grandes plataformas de investimento do país distribuem a gente. Já está naquele cardápio ali jogando de igual para igual com os fundos aí mais tradicionais. Isso aí. Legal. Isso é muito bom ver esse depoimento. A gente vê como as coisas estão começando a chegar com mais usabilidade aí para o usuário final e começando a ganhar maturidade, cumprimento das regulações. Isso é muito bom ver esse depoimento, a gente ouvir esses cases. Mas queria dar um passo atrás aqui para falar um pouquinho da tua história, como é que você chegou aí. Eu acho que é sempre interessante quando a gente fala com empreendedores. Bacana. Contar um pouquinho disso. Então, filho da PUC, engenharia de produção da PUC, depois foi picado ali pela mosca azul, foi parar na Microsoft, Oracle, e aí resolveu empreender para os Estados Unidos. Conta um pouquinho disso pra gente, cara. Então, eu me formei na PUC aqui em produção no começo dos anos 2000. Na época, eu falo que eu tive a sorte, né, que fui trabalhar como você falou, assim, na Microsoft, com tecnologia, que era uma coisa que ninguém falava na época. A Microsoft era até a empresa do homem mais rico do mundo na época, assim, tinha aquelas matérias no Fantástico que mostravam o pessoal indo de trabalhar de sunga e tal, aquelas coisas de desenvolvendo maluco, mas ninguém entendia. Eu me lembro quando eu fui trabalhar na Microsoft,
o pessoal me perguntava, mas você vai fazer o quê? Você vai instalar Office? Você vai instalar Windows? O que você... Eu falava, não, cara, assim, enfim, foi uma sorte que eu dei, porque isso não era... Já aproximou da tecnologia, né? E não era uma coisa quente na época, assim, que nem é hoje, né? Hoje empreendedorismo, tecnologia, linguagem, mas na época não era. E isso, obviamente, mudou minha vida, assim. E aí eu falo que a primeira década da minha vida de trabalho, eu fiquei na Microsoft, na Oracle, nas grandes techs, né? Assim, isso foi ótimo, me formou a beça, assim, me deu uma cabeça muito boa em relação, assim, à cultura dessas empresas, assim, e o que é realmente, assim, o que tecnologia faz, consegue fazer, assim, o potencial desse negócio todo. E aí, eu arrumei uma desculpa na época que eu fui fazer um mestrado fora, fui para a University of Chicago, e a grande ironia é que eu não me formei lá. Porque indo para Chicago, comecei a gastar mais tempo em Stanford, porque eu tinha tantos amigos meus lá. Na época, eu comecei a dormir nos sofás deles e é muito impressionante, né? O Vale do Silício, que eu já frequentava por estar na Oracle, mas assim, quando você está lá naquele meio, assim, realmente flui, né? É muito incrível o que a coisa acontece lá, assim. E aí eu frequentava mais as aulas de Stanford do que de Chicago. Eu pagava Chicago, mas em Stanford, assim, realmente invadindo as aulas dos meus amigos, né? E lá eu conheci o cara que veio ser meu sócio na empresa anterior. Eu fiz uma empresa de sistemas operacionais chamada endlessos.com. E foi uma empresa que, né, assim, poxa, a gente cresceu muito. Assim, tá me contando, uma proposta curiosa, levar sistema operacional já com conteúdos para quem não tem uma internet ali de alta qualidade. Exatamente. Né? Achei interessante. Era um sistema operacional novo que focava principalmente no mundo das pessoas que estavam fora do mundo dos computadores, né? Então a gente tinha um dado grande que 3/4 da humanidade produtiva não tinha computador, e a gente tentava entender o que acontecia, porque o computador ainda assim era a ferramenta, ainda é, né? Ferramenta número 1 de produtividade do planeta, né? E a gente descobriu que o problema era a internet, né? A gente acha que o mundo tem internet, mas o mundo não tem internet. O mundo tem 2G, o mundo tem 3G, e com planos assim que o cara que, enfim, tá até aqui no Brasil, assim, não muito longe, assim, né? Aqui no próprio Rio de Janeiro, assim, uma pessoa talvez um pouco mais humilde, ela está tomando decisões do tipo assim, olha, eu não vou entrar no YouTube para ver esse vídeo porque isso vai comer metade do meu plano de hoje, um vídeo, né? Então, assim, tem essas várias coisas que a gente entendeu que o computador, da maneira como ele era feito, ele não funcionava sem internet muito disponível e realmente abundante, né? Então a gente basicamente criou um computador que, assim, ele era muito bom com internet e muito bom sem internet também. E aí essa foi a ideia da Endless, que, né, assim, vem funcionando, assim, a gente cresceu muito lá no Sudeste Asiático. Uma empresa acontecendo, empreendendo no Vale do Silício. Pois é. Aí o Bitcoin entra na tua vida. Pois é, o que acontece é que eu me envolvi cedo com blockchain, assim, até antes da Endless, assim, eu em 2011 comecei a estudar, foi um daqueles fóruns, assim, eu peguei uma conversa super apaixonada daqueles caras, é dinheiro, não é dinheiro, aquela coisa, eu fiquei intrigado com aquele negócio, peguei o paper do tal do Satoshi Nakamoto, na época, assim, eu nunca tive medo de ler paper, assim, e fiquei com a sensação que aquele cara tinha descoberto alguma coisa, assim. Não sabia exatamente quais eram as implicações disso, mas aí, enfim, aquele tema ia voltando, tal, não sei o que, aí comecei a investir um pouco em 2012, e eu falo que desde então tive uma educação completa, né, que eu falo que assim, eu ganhei dinheiro, fui hackeado, assim, minerei, né, tive uma fazenda de mineração, enfim, primeiro na Islândia, depois lá em Washington, né, no estado de Washington, nos Estados Unidos, dei palestra sobre assuntos, estudei muito, conversei com, né, grande parte dos caras hoje que fizeram a indústria e tal, e era um tema que realmente era profundo, e aí o que aconteceu foi que em 2017, com aquele hype que deu... Você me contou um episódio muito curioso que me lembrou a famosa história do Rockefeller, que você entrar no táxi e o cara perguntando, você já comprou Bitcoin hoje? Exatamente, assim, isso foi uma das coisas. Duas coisas aconteceram em 2017. Uma que, assim, porque estava em hype, né? Exatamente, você estava em Londres um dia, um taxista me pergunta, então, você tem Bitcoin, você compra, você negocia esse negócio, porque eu ganhei dinheiro aqui. Até eu falei, bom... Isso que é um indício terrível para preço, né? Assim, um indício ótimo de bolha. Eu falei, esse negócio vai explodir. Assim, mas no fundo o que fazia é que me lembrava o tempo todo que estava acontecendo um negócio que eu estava fora e um negócio que eu entendia profundamente, que eu realmente tinha uma paixão incrível e ainda tenho, que assim, isso é realmente o futuro, assim, de várias formas, né? Então eu fico me lembrando o tempo inteiro de que realmente tinha uma coisa acontecendo e eu estava meio que perdendo, assim. E a segunda coisa que fez por mim é que 2017 foi um ano que uma tese que eu tinha desde lá do começo, quase 2012, 13, é que eu tinha muito claro para mim que essa ideia de redes incentivadas, né, do blockchain, cripto, assim, o cripto como uma remuneração de uma rede, assim, esse negócio era muito maior do que a ideia de moeda, assim. Cripto quanto moeda, eu vejo muito mais como sendo uma aplicação inicial do mundo e-mail para a internet, né? É o que eu estava falando, exatamente o e-mail. Assim, pensa que no começo da internet, o e-mail, durante muito tempo, foi só o que a gente tinha visto da internet, né? E até um dia que alguém inventa um browser, até um dia que alguém inventa
um smartphone, inventa cloud, e aí o mundo muda, né? Assim, hoje, tentar definir o potencial da internet pelo e-mail, assim, parece uma brincadeira, né? Assim, a internet tá indo quase no desuso hoje em dia, né? Não, pois exatamente. Assim, a internet é Google, é inteligência artificial, é e-commerce, é WhatsApp, é Uber, sei lá. É uma série de coisas que não necessariamente é a ideia do e-mail. O e-mail foi fundamental, o uso do e-mail todo dia. Talvez menos, mas assim, o uso todo dia. Então, a ideia do que aconteceu, assim, da moeda, que eu acho fantástico, tem um potencial transformador incrível, eu vejo que é muito o começo disso. O que essas redes incentivadas fazem é que elas resolvem problemas quaisquer de vários níveis, mas de um jeito que antes não era possível. Eu costumo dizer que rede incentivada é só o open source 2.0, né? É o open source com o código conseguindo te pagar ao invés de você ter que depender de benevolência das pessoas e falar assim, pô, eu quero trabalhar com esse problema. É uma lógica econômica diferente. É uma lógica econômica diferente. Então, assim, essa coisa que eu tinha essa visão muito clara, que o Ethereum lá em 2014 começou a mostrar que, opa, peraí, então você tem outra coisa que não só a moeda, né? Peraí, tem uma plataforma computacional agora, você tem smart contracts. Assim, em 2007 realmente aconteceu. Assim, a grande maioria dos projetos eram besteira, assim, iam e vão morrer. Assim, mas você começa a ter um número, assim, poxa, de algumas dezenas de projetos, você fala assim, pô, peraí, esse negócio aqui é de verdade. Você tem um time credível, você tem funding sério por trás, e você tem, cara, realmente conceitos que podem dar muito certo, assim. Então, assim, você tem hoje um número de projetos, assim, que continuam seguindo o seu caminho, que eu falo assim, cara, esse negócio realmente muda muita coisa. Isso aconteceu em 2017, foi a primeira vez que a gente viu, não um ou outro projeto, mas um número de projetos relevantes, e aí, cara, me deu aquele bug, assim, eu falei, putz, assim, eu não posso não estar envolvido nisso, assim. E aí foi isso que me tomou 8 meses, porque não era a hora de sair da Endless, assim, poxa, a Endless, assim, poxa, me precisava muito de mim na época, assim, mas eu falo que o meu sócio set me free, assim, chegou uma hora que ele falou assim, cara, se você não fizer esse negócio de blockchain, acho que você não vai acordar de manhã algum dia desse aí. Então vai nessa, assim, tanto que, poxa, a gente tem uma relação super próxima ainda hoje, eu continuo sócio da Endless, só não trabalho mais lá. Ele investiu na Hashdex, assim, foi um dos investidores. E aí você tocou num tópico que eu acho que é interessante, toda essa jornada ali no Vale do Silício, lugar pujante para isso. Como é que foi essa tua experiência com o Venture Capital, os rounds, como é que você tem atuado de uma forma mais geral, não só na Hashdex? Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Nesses últimos 10 anos, eu aprendi muito sobre esse negócio e eu tinha uma tese lá no começo que se provou, para mim, graças a Deus, se provou certa, assim, porque senão teria sido uma loucura. Assim. Mas eu tinha uma tese que, para os meus amigos próximos, foi muito criticada naquele momento, que eu falava o seguinte, falando, olha, agora que eu cruzei a ponte, né, virei empreendedor, eu tinha tido a chance de ter ganho uma grana cedo na minha vida, assim, então eu trabalhei para a empresa, principalmente a Oracle, assim, era uma empresa que podia te pagar muito bem se você fosse muito bem. E eu tinha tido uma carreira muito boa na Oracle, assim, então eu tive cedo algum dinheiro que não resolvia a vida, mas eu tinha acesso a algum capital ali. E aí eu fiz uma coisa que foi polêmica, que eu falava o seguinte, falando, olha, eu vou pegar uma parte relevante desse dinheiro e eu vou começar a investir em outras empresas, assim, que eu fazer seed fund, né, o angel, né? Porque eu falo o seguinte, eu assumo que eu vou encontrar empresas legais nesse meio tempo e do ponto de vista de retorno financeiro, eu vou fazer que nem o VC faz, que nem o Venture Capitalist faz. Eu vou basicamente ter um portfólio e eu só preciso que uma dê certo, né? Claro que aqui eu estou empreendendo a minha, eu tenho muito mais chances de dar certo, porque eu tenho muito mais mão sobre ela. Mais assim, energia ali, né? Mas assim, a grande verdade é que eu só preciso que uma dê certo. E aí, sem a menor pressa, comecei a fazer e aprendi a fazer isso. Então, assim, hoje em dia eu tenho mais de 40 investimentos. Assim, Você comentou até o Quinto Andar. Então, assim, aí alguns dão muito certo, assim, poxa, o Quinto Andar é um deles, mas tem um bom número, assim, a Volante aqui no Rio, indo muito bem, Revelo, Dog Hero, assim, uma série de empresas, assim, que podia falar de algumas, assim, mas algumas muito boas. E eu acho que eu aprendi a fazer esse negócio, assim, obviamente, por conhecer esse ciclo, assim, e isso acabou virando meio que meu mundo, a Hashdex eu não fiz diferente. Então, eu criei basicamente totalmente dentro dessa linguagem. Então, assim, a gente tem investimento de alguns dos melhores venture capitals do mercado, assim, então, alguns muito grandes lá no Vale do Silício, assim, então... Porque para atender essa burocracia toda, esses compliance todos, não é moleza, né? E eu falo que Venture Capital, assim, o que ele faz por você é que ele... Tem um hype muito grande de Venture Capital, todo mundo tem uma startup chamada sua, todo mundo quer investir em alguma coisa e tal, mas assim, o que eu falo que Venture Capital, o que ele faz por você é que ele te compra tempo, tá? Então, seja para você dar errado ou certo, ele te compra tempo e eu acho que esse que é o grande negócio. Então, você vai saber mais rápido se você vai dar certo, se vai dar errado e, portanto, você vai também capturar uma oportunidade mais rápido do que se você tivesse esse negócio. O Venture Capital é muito mais do que dinheiro, né? O Venture Capital é o que a gente chama do smart money, é a ideia de você
não só trazer dinheiro, mas você trazer experiência, rede, o que o bom investidor faz por você, que ele te dá uma vantagem muito grande, assim, vamos dizer que amanhã é relevante para o seu negócio você falar com, não sei, o CEO da Visa. O cara está uma ou duas ligações de distância e não só uma ligação que o cara vai atender, mas uma ligação credível. Fala assim, olha, se você é a Sequoia, assim, que é um grande fundo de venture capital lá fora, se ele está ligando, assim, é porque o investidor da Sequoia é um cara bom à beça. Então tem uma validação, tem toda uma rede que funciona, que torna a coisa mais rápida. Mas é uma linguagem específica, né? Mas enfim, eu peguei e fiz isso para a Hashdex. Então a gente tem investimento de vários fundos como Social Capital, Outliers, Ventures, Graph. Aqui no Brasil, a Canary, que é possivelmente de early stage, como eles definem, assim, é o primeiro cheque do investidor, que é como eles se posicionam, é um dos melhores fundos aqui, mais estabelecidos hoje nesse estágio. A própria Fundação Estudar é legal. E temos aí vários investidores super bacanas, assim, pessoas físicas e family office, assim, que trabalham com a gente. Muito legal. E queria te aproveitar para te botar um tema polêmico, assim, a gente vê toda essa discussão de Libra, a resistência governamental aí com a entrada dessa moeda, todas as suas questões ali com o Facebook atrás. Ao mesmo tempo, do outro lado ali do mundo, a China botando muita força no desenvolvimento da tecnologia. Como é que você vê esse choque? Como é que você vê essa... Então, essa pergunta tem chegado muito, assim, Então, lembrando só nesse caveat que eu acho que cripto é muito maior do que a ideia só de moeda. Mas falando especificamente só de moeda, no caso da Libra, assim, eu acho a Libra um projeto sensacional, assim, sensacional. E principalmente no mundo hoje que a gente tem eu acho que tem esse embate, talvez, do Ocidente com o Oriente, né? Então, assim, muito capitaneado pela China. Sinceramente, hoje eu acho que tem obviamente um desconhecimento, tem essa resistência, né? Principalmente hoje, né? Você vê lá o Congresso, o Senado americano, né? Fritando lá o Mark Zuckerberg e tal, aquela coisa, mas assim, a grande verdade é que essas coisas eu considero elas inevitáveis. Isso, principalmente, eu acho que para o mercado financeiro, assim, é uma coisa talvez meio libertária demais, mas a grande verdade é o seguinte, historicamente, e essa é a minha paixão é muito os processos disruptivos que mudam a história da humanidade, né? Então, assim, quando você pega qualquer um deles, se a gente pode voltar no fogo lá atrás, assim, até, a eletricidade, assim, eles sempre começam com uma grande invenção que é imediatamente subestimada em seu potencial, né? Porque é uma coisa tão diferente, tão transformadora, que você vai ver mais os problemas e como esse negócio não vai dar certo do que realmente que ela pode transformar. Demora para chegar a escala. Então, mencionei a eletricidade. A gente esquece não, no caso a gente não estava nem vivo, mas eu digo, é fácil ignorar na história. Quando a gente pega lá Thomas Edison com a lâmpada, assim, Thomas Edison na época já era um inventor conhecido, ele já tinha credibilidade. E mesmo assim, quando ele inventou a lâmpada, ele mostrou a primeira lâmpada, que não foi uma invenção dele, já existia a lâmpada, mas ele inventou a primeira lâmpada realmente que tinha duração longa. Ele foi completamente ridicularizado, assim. Ele foi, basicamente, assim, o parlamento britânico, assim, dizendo que o homem sério não podia realmente atribuir nenhum valor a essa invenção, aquela coisa toda. E, assim, você precisou de personagens novos, de desenvolvimentos novos, o JP Morgan teve que ser o cara que entrou no cenário e começou a financiar ele, aí ele ganhou mais credibilidade, teve que entrar Nikola Tesla para inventar na corrente alternada, e aí, um dia, o mundo está iluminado por eletricidade. Isso para todas foi assim. Silício foi assim, para a internet foi assim, para cripto é assim. Então, quando a gente volta no Facebook, quando a gente pega essa resistência, isso não é nada novo. Mas uma coisa que a gente aprendeu nos processos disruptivos é que quando pinta uma forma que é ordens de magnitude superior do que a anterior, é só uma questão de tempo. Ela vai ser aplicada. E o que eu vejo hoje nesse caso, né, assim, eu não sei se o Facebook vai ser o cara que hoje vai ganhar essa história, de repente o projeto pode morrer, eu acho que não, mas assim, porque não pode esquecer que o Facebook hoje já é o establishment, né, então assim, o Facebook hoje é uma empresa de bilhões de dólares, que coloca bilhões de dólares de advogados por aí, assim, e em lobby. Sem grandes dificuldades. Pois é. Então assim, o Facebook tem uma chance real, mas quando você coloca realmente a ideia hoje da Libra, eu acho que a grande questão do Facebook é que ele hoje tem uma distribuição muito grande, né? Então o Facebook hoje, ele consegue, se ele consegue fazer esse projeto viável, realmente tornar e cair fronteiras, assim. Distribuição global maior do que qualquer moeda a gente consegue ter hoje, foi o que a internet já fez pro conteúdo, né? A gente pensa, né? A gente acostumou a pensar como moeda, como soberanias. Isso é uma coisa relativamente recente, tá? Assim,
poxa, na sociedade tem alguns poucos milhares de anos, assim, mas quando você pega assim, realmente a ideia de um banco central, cara, isso tem 200, 300 anos, assim, né? A ideia do governo, quanto... Regulando né? ali, são mais... Então, assim, o que eu costumo dizer é que, olha, a gente... né, não acostumou a pensar em dinheiro privado, né, mas, por outro lado, a gente viu que as grandes indústrias dos governos que se privatizaram tenderam a ser melhor. Então, é um exercício muito difícil hoje para os economistas clássicos, assim, mas o grande ponto é o seguinte, e se acontecer, assim, como é que vive o mundo? E eu acho que a gente vai conseguir se ajeitar. O ponto é, se, no ponto de vista, assim, não acontecer com a Libra, mesmo que seja o governo americano emitindo um criptodólar, o que for, assim, o ponto é, cara, assim, se o Ocidente quiser se manter competitivo, a China vai fazer. A China já anunciou que vai fazer. Então, eu acho que o Ocidente, se ele quiser continuar com essa ideia dessa predominância, aquela coisa, eu acho que ele tinha um interesse enorme em tentar fazer o Facebook viável dentro das regras dele. Eu acho que essa coisa toda vai ser regulada um dia, assim, porque... Mas, então, eu acho o Libra, assim, um projeto muito bom. Vai ter que amadurecer em vários aspectos. Há de se discutir se é blockchain nativo, acho que ele pode virar um dia, mas assim, independente de Libra, independente de China, independente dos Estados Unidos com criptodólar, em algum prazo, eu digo assim, cripto vai ser a forma que dinheiro vai transitar, ou valor vai ser transitado em algum momento. O dinheiro estável vai se transitar. Não sei quando, não sei como, não sei quem. Excelente, papo, Marcelo. Chegando aqui ao final, eu queria te fazer aquela pergunta que você deve ouvir muito. Por que investir em cripto? Então, olha, não dá para prever o futuro, mas a gente tem indícios do passado que dão alguma dica do que pode acontecer. Assim. Tecnologias disruptivas, quase todas as vezes na história, encontraram o seu caminho de valor. Tá? Nem sempre esse valor foi capturado de uma forma homogênea, enfim, do ponto de vista de investimento, etc. Eu acho que cripto ele tem uma vantagem, e aí eu acho que a gente precisaria de mais tempo que a gente não vai ter agora para explicar como é que funciona exatamente, assim, mas cripto tem uma vantagem que o sucesso de uma cripto, o sucesso de uma rede, de uma blockchain que está resolvendo algum problema, ela está intrinsecamente ligada ao valor que essa cripto consegue ter. Mais ou menos assim, uma blockchain, né, ela vai usar uma cripto para remunerar os participantes dessa rede por participações, contribuições. Essa infraestrutura, né? E essa remuneração que essas pessoas ou máquinas ganharam é também o ingresso para você entrar no show. Né? Quem entrar no show tem que ter um ingresso. Então, no fundo, é o seguinte, se essa tecnologia é desenvolvida por essa rede, se esse problema que resolve por essa rede assim, é relevante, ele é boa o suficiente, muita gente vai querer usar essa tecnologia, vai querer usar esse negócio. Para entrar nesse show vai ter que comprar essa cripto de alguém que tem, e isso cria um mercado secundário. Né? Quanto mais demanda tem, maior tem que valer, mais tem que valer esse negócio. Então, o ponto é o seguinte, as criptos ou as blockchains que derem certo a longo prazo, assim, elas têm que valer bastante dinheiro. Então, assim, então o que eu falo é o seguinte, tem várias maneiras de ver isso, mas a gente foca pelo ângulo de investimento, e pelo ângulo de investimento, assim, por isso que a gente faz índice, a gente não sabe quem são os projetos ganhadores, então compra todos. Assim, a gente considera essa uma oportunidade histórica. Não faça maluquice, a gente não recomenda que você coloque todo o seu dinheiro nisso, porque assim, a volatilidade é tremenda, a gente não sabe quanto vale esses negócios ainda, mas, cara, você pode colocar um pouquinho do que você tem e, pro longo prazo, esperar os próximos 10, 20 anos, assim, eu acho que tem uma chance crescente que isso seja um excelente investimento, quem sabe o melhor que você já fez até hoje. Legal, esse olhar aí de longo prazo. Marcelo, super obrigado aí pela tua presença, papo ótimo, trazendo essas perspectivas. Valeu. E agradeço aí a todos que assistiram. Lembro que a gente tem sempre conteúdos novos aí, falando sobre temas super interessantes, tecnologias, blockchain e muitas outras. Não deixa de se inscrever no canal e seguir a gente. Muito obrigado aí pela audiência.